Arcos côngruos, qual vai ser a nossa ideia? Vai ser a seguinte, imagina que eu estou olhando para esse ponto P no ciclo trigonométrico aqui do lado, certo? Tem aqui esse ponto P. Esse ponto P, vocês vão concordar comigo que ele pode ser a imagem do 30 graus. Beleza? Conforme está indicado aqui, se abrir o 30, aqui é o 30, fechou. Só que eu te afirmo que essa não é a única possibilidade de escrever isso, não. Por quê? Agora, gente, pensa comigo, ó. E se eu desse uma volta inteira, 360 e mais 30? Eu não ia parar aqui de novo, ó, uma volta e venho aqui. Para quanto que eu ia andar? Eu ia andar para o 390, né? Ó, 360 mais 30 também tem a sua imagem aqui. Nossa, Ferdi, mas eu posso dar mais do que uma volta? Pode, você vai ver que vai ter situações que isso vai ser muito útil e importante. Então, percebeu isso, né? Ó, 390 também pode. Mas então, posso dar 2 voltas? Pode. Posso dar 3? Pode. Posso andar no sentido negativo? Pode. Se você andar no sentido positivo, dar esse ponto, no negativo, eu tenho que voltar quanto? Pensa aí, ó. Eu posso pensar aqui, ó, 750, que se eu desse aqui, ó, a hora que eu tô aqui, né, eu dou uma volta, dou 2 voltas, 720 mais 30, 750. Mais uma volta, para onde eu vou? 1110. E se eu pensasse no sentido negativo, ó, ia ser menos 330 graus. Isso é o que a gente chama do quê? Dizemos que esses arcos são arcos côngruos ao 30 graus, tá? O 30 graus é o que a gente chama de uma primeira determinação positiva do arco, porém não é a única, beleza? É uma representação possível. De forma geral, é isso daqui, né? Expressão geral de um arco. Imagina que você quer representar esse ponto P, que está aqui no nosso desenho, que está correspondente ao ângulo alfa na primeira determinação positiva, numa expressão geral, que represente qualquer ângulo que eu queira dizer com esse P. Não só o alfa, mas para quantas voltas eu quiser. O que eu vou fazer? Eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer a seguinte escrita. Eu vou colocar esse ângulo representado como um x, por exemplo, igual a alfa. Então, x igual a alfa já pegou. Mais k vezes 360. O que é esse k? K é um número inteiro. Então, pensa assim, se o k for zero, o que acontece se o k for zero? Isso aqui vai zerar, vai dar x igual a alfa. Beleza. Mas e se o k for 1? Se o k for 1, o que vai acontecer? Alfa mais 360. Eu vou estar aqui e mais uma volta. E se esse k for menos 1? Se o k for menos 1, eu vou estar aqui e aí eu vou dar menos uma... Lembra do sentido negativo? Eu dou menos uma volta. Então, isso daí, galera, uma representação geral de um arco. Só que isso dá para ser feito tanto em graus quanto em radianos. Então, ou uma segunda maneira de se representar, como é que seria? O que é 360 graus? Isso mesmo, 2π. Então, dá para representar também essa escrita assim, ó, x igual a alfa mais k vezes 2π, onde k é um número inteiro. Isso é representação genérica de um arco qualquer com a sua imagem dada no ciclo trigonométrico. Tudo bem? Vamos ver um exemplo para a gente finalizar a nossa aula? Vamos lá, ó, um exemplo. Pergunta: o ângulo de 1000 graus tem a sua imagem representada em qual quadrante? Pensa um minutinho, ó, pausa um minutinho e tenta descobrir. E aí, conseguiu, não conseguiu? Vamos ver? 1000 graus, vamos pensar assim, eu quero saber quantas voltas já deu, porque já passou de uma volta, né? Então vamos pensar assim, ó, se eu pego 1000 e eu divido o 1000 por 360, eu vou descobrir quantas voltas foram dadas. Duas vezes, né? 2 vezes 360 dá 720. Então, se eu subtraio, vai sobrar 280. Então, vamos pensar o seguinte, ó, pensa comigo, pensa. Ó, 280, o que isso vai significar? Se eu der uma volta, 360, 2 voltas, 720, mais 280, opa, eu estou sabendo então que 1000 é como se fosse 360 vezes 2 mais 280. Isso daqui pensando em graus, né? Isso daqui quer dizer o seguinte, que quando eu faço essa divisão, eu posso simplesmente olhar para o
resto da divisão. Então, o 1000 graus é um arco côngruo de 280. 280 graus, ele passou um pouquinho de 270, né? Porque o 270 é aqui, então aqui ia ser o 280. Se ia ser o 280, também vai ser quem? Também vai ser o 1000 graus. Deixa eu apagar esse filme que ficou feio, mas vai ser também o 1000 graus. Faz sentido que cairia em cima desse ponto também? Sim? Então, essa é a ideia. Então, a resposta é, o ângulo tem a sua imagem representada em qual quadrante? Resposta, caiu no quarto quadrante. Quarto quadrante. Beleza? E se o ângulo fosse de menos 2000 graus aí no ciclo, gente? Em que quadrante será que ia cair? Pausa um minutinho e tenta fazer. E aí, chegou numa conclusão? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer como se fosse 2000 mesmo, não como se fosse menos 2000. Vou pensar assim, ó, 2000, vou dividir por 360. Cuidado, aqueles que estão acostumados a sempre cortar o zerinho, né? O quociente vai dar o mesmo, mas como me importa o resto vai dar 10 vezes menor se você fizer isso, então eu não vou dividir não, tá? Quantas vezes que o 360 cabe no 2000? É umas 5 vezes, né? 5 vezes 360 dá 1800. Se eu subtraio 1.800 de 2.000, isso aqui dá 200. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Eu sei, então, que 2.000 é 5 vezes 360 mais 200, certo? Se eu quiser pensar com ele negativo, eu pensaria assim, né? Menos 2.000 corresponde a 5 vezes menos 360, porque eu estou andando a volta agora no sentido horário, né? E aí depois ainda eu estou fazendo menos 200, tá? Vamos pensar aqui no ciclo, ó. Fiz aqui do lado um rascunhozinho. O que a gente tem? Eu vou voltar 5 voltas, 1, 2, 3, 4, 5, e ainda vou andar 200. Então, ó, tô andando, andei 180, andei 200, eu vim parar aqui, né? Então, é como se eu estivesse pensando que esse menos 200 graus vem parar aqui. Menos 200 graus é como se eu estivesse pensando assim, ó, 360 menos 200, isso aqui dá 160. Quando eu ando para o lado no sentido anti-horário, é como se eu estivesse pensando, opa, quanto eu estou andando, estou andando aqui, estou andando 160 graus. Ah, não, estou andando no sentido anti-horário, deu isso. Se eu andar no sentido horário, ó, vamos ver quando a gente vai chegar, a gente chegou no menos 200. Então, a ideia da gente pensar no sentido que a gente está fazendo é essa. Então, a resposta desse exercício, qual é? Em que quadrante que ele vai ficar? Resposta nesse aqui, né? Segundo quadrante. Gente, para a gente terminar essa sequência, eu vou mostrar um último exemplo. Mais um exemplo, ó. E o ângulo de 19π sobre 3 radianos? Ele tem a sua imagem representada em qual quadrante? De novo, pausa um minutinho e tenta fazer. E aí, conseguiu, não conseguiu? Vamos ver? Muita gente faz esse exercício da seguinte forma, ó, vou chamar de primeira maneira de resolver. Faz assim, né? 19π sobre 3. Vou converter isso daqui de radianos para graus. Eu vou trocar o π por 180 graus, e aí eu vou fazer 180 por 3 fica 60. 19 vezes 60. Vamos fazer essa continha? Faz aí para mim, ó, 19 vezes 60. Quanto que a gente encontra como resultado vai ser exatamente a correspondência entre o ângulo em graus e agora em radianos. Deu quanto? 1140 graus. Bom, agora vamos pensar. Eu já fiz o do 1000 agora há pouco, 1140 vai estar fácil, né? Se eu pegar 1140 e eu dividir por 360, isso daqui vai caber quantas vezes? Cabe 3 vezes, né? 3 vezes dá 1080. Quando eu subtraio, fica 60. Isso significa que olhando para o resto, isso daqui é como se eu estivesse caindo exatamente nos 60 graus na hora que eu dou a volta no ciclo trigonométrico. Então eu ia pensar exatamente que eu cairia aqui no primeiro quadrante, nos 60 graus. Outro jeito de resolver, que também é legal, é você pensar assim, ó, deixa eu fazer de outra cor para a gente terminar. Ó, 19π sobre 3. Quando você pensa nesse sobre 3, o que é uma volta em radianos? Uma volta em radianos não é 2π? Como ali está sobre 3, eu vou multiplicar, que é 2π sobre 1, né? Eu vou multiplicar por 3 em cima e embaixo, fica 6π sobre 3.
Não é a mesma coisa? Isso aqui é uma volta, né? Agora vamos pensar. De 6 em 6 para chegar em 19. Vamos pensando, ó, 6π sobre 3. Isso daqui já é uma volta. Mais 6π sobre 3. Isso aqui já é mais uma volta. Mais 6π sobre 3. Ó, 6, 12, 18. O que falta? Falta mais um, né? Mais π sobre 3. Então, sacou? O que é esse 3 aqui? São 3 voltas, né? Ó, 1, 2, 3 voltas, mais π sobre 3, que corresponde a quanto? 60 graus, não é? Olha só os 60 graus daqui. Resposta desse exercício no primeiro quadrante. Beleza, galera? Com isso, a gente finaliza essa parte e seguimos em frente com o nosso estudo do ciclo trigonométrico. Um abraço.